Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, venho falar aqui sobre a questão do Brasileirão. Será que vale a pena o Corinthians largar a Libertadores que está quase perdida e a Copa do Brasil que está numa situação delicada também para focar no Brasileirão, onde estamos na zona de rebaixamento? Renato Augusto, né? Vou falar também sobre o Renato Augusto, que vai viajar, né, para a Argentina, para o jogo contra o Argentino Júnior. E vou falar também sobre o Fagner, que vira dúvida para o jogo contra o Argentino Júnior. Começando aí, né, a falar sobre a questão do Corinthians, né, no Brasileirão e a relação entre as outras duas competições. Então, sabemos aí que o Corinthians se encontra numa posição realmente incômoda para o corintiano no Brasileirão. Sabemos que o Corinthians na zona de rebaixamento é algo que deixa qualquer corintiano perplexo. Eu particularmente que vi o Corinthians cair para a Série B, realmente é algo que me deixa muito incomodado, né? Ver os rivais falando também que nós vamos cair, enfim. E infelizmente, devido ao futebol que estamos apresentando, eu acho que isso é algo que pode ser possível sim, né? Que pode acontecer sim, se o Corinthians não arrumar a casa, né? Coisa que é complicado de fazer no meio da temporada. O Corinthians é o único clube, eu acho que do país, que está trocando pneu com o carro andando. Um clube gigante dessa magnitude, né? Com um planejamento tão amador assim, que pode resultar, né, em um desastre. Né? Na verdade, a temporada já vem sendo um desastre, né? Devido toda a perspectiva que que o torcedor tinha, né? Até que os próprios jogadores tinham e passavam para o torcedor, né? Sabemos aí que no início do ano eles diziam que iriam ganhar pelo menos 2 títulos, né? Eu lembro que o Juliano falou isso. O próprio Roger Guedes disse que esse ano estava confiante que viria título, enfim. Mas aí estamos no meio da temporada, né? Com o Luxemburgo que até agora não ganhou um jogo com o Corinthians. Claro que pegou o barco andando, também não é fácil, mas tem que dar resultado. Até agora não deu, né? Estamos aí com jogadores que realmente não dá mais, deu para ver que não dá mais, como o Juliano, né, o Fábio Santos pela idade, o Fagner, a gente vê que não é mais o mesmo, enfim, talvez tenha que mudar de posição, mas foi levantada essa questão, né, até o próprio Douglas, ex-Corinthians, né, nosso querido camisa 10 ali, que foi do Corinthians em 2010, ou melhor, 2009 e 2010, depois voltou no ano de 2012, enfim, para ser campeão mundial. Ele disse que talvez seria interessante o Corinthians largar a Libertadores, que praticamente já está, né, eliminado. O Corinthians não está apresentando futebol aí para conseguir ganhar os próximos 3 jogos, né? Não consegue ganhar sequer no Brasileiro, onde estamos aí muito mal colocados. E apresentou a proposta, a hipótese, né, do Corinthians aí largar a Libertadores, largar a Copa do Brasil, que já está quase eliminado, para ficar no Brasileirão e realmente sair dessa zona incômoda e deixar o torcedor mais tranquilo, né? Comente o que você acha, se você acha que isso é válido ou não, tem que continuar na Libertadores focado aí nesses jogos que restam, né? Tem que preparar e focar para a Copa do Brasil, né? Deixa aqui seu comentário o que você acha. Vou falar agora sobre o Renato Augusto. Renato Augusto, que a gente sabe que depois que ele saiu, né, a maionese desandou. Na verdade, vou ser mais incisivo e vou dizer que depois que ele saiu, foi mostrado toda a marmelada, todos os erros que vinham acontecendo no Corinthians, porque o futebol do Renato, o fato dele fazer o time jogar, realmente mascarava muita coisa no Corinthians, né? Estava mascarando o quanto o Lázaro é péssimo técnico, o quanto o Lázaro não é técnico, na verdade. Estava mascarando o quanto o Juliano é ruim, né? O quanto ele não dá mais fisicamente, mascarando o quanto o Fábio Santos não dá fisicamente, o Fagner, o Gil, enfim. E depois que ele saiu, tudo isso veio à tona. O Corinthians aí deve passar por uma reformulação no meio da temporada, né? Que deve acontecer um recomeço, mas recomeçar no meio da temporada é complicado, né, amigo? Tocar o pneu com o carro andando é complicado. E nós estamos sentindo isso daí na pele com os resultados que o Corinthians vem apresentando nos últimos jogos. Só que o Renato já está treinando em campo, né? Está finalizando a fase de transição ali. E realmente ele já está quase apto a jogar. Ainda não está, vai viajar para a Argentina, né? O Renato vai viajar para a Argentina, mas é mais como um cara para apoiar, um cara para dar força. A gente sabe que a presença dele ali é absurda.
né? O Renato Augusto, que é um cara que dentro de campo, meu amigo, ele orientava os caras, não deixava os caras dormirem, cochilarem, né? Tava sempre ali incisivo, né? Cobrando. Então, o Renato, ele é um cara de muito prestígio no elenco e faz muita diferença a presença dele realmente. E ele deve viajar para a Argentina, para o jogo contra o Argentino Júnior. Eu até lembro, né, que o Renato disse no começo do ano que o sonho dele era ganhar uma Libertadores com o Corinthians. Né? Sabemos que ele tem 35 anos e essa seria a oportunidade dele. Né? Mas a diretoria, o planejamento estragou. Né? Ele merecia realmente um jogador que tem um carinho muito grande, né? Que o torcedor tem um carinho muito grande por ele e dá pra ver que ele é muito comprometido com o clube. Né? O Renato, ele é aquele cara que você percebe que ele tem comprometimento com o clube. Ele não tinha nada que viajar para a Argentina. Ele poderia ficar em casa com a mulher dele, com os filhos, mas ele quer ir. Né? Ele é comprometido demais com o Corinthians. Isso é louvável, ainda mais nos dias de hoje, onde o dinheiro, né, fala mais alto do que qualquer prestígio por qualquer clube. Né? Vou falar agora sobre o Fagner. Né? O Fagner que é dúvida para o jogo de amanhã. Assim, eu não sei se vocês perceberam, mas quase todos os jogadores do Corinthians que são medalhões, que são colocados ali como titulares absolutos, quando estão prestes a ir para o banco, ou quando estão quase certos de ir para o banco, sempre aparece uma lesãozinha. Eu não sei se é uma jogada aí do staff, né, para não dizer que o jogador está sendo desvalorizado, ficando no banco, ou se é muita coincidência, porque direto, né? Não sei se você lembra, mas quando o Paulinho chegou a não ser relacionado, disseram que o Paulinho tinha machucado o tornozelo, né? Mas logo nesse período, né, já teve vários outros casos que aconteceu isso daí. O Fábio Santos, por exemplo, no jogo que ele foi reserva, eu acho que foi contra o São Paulo, né? Disseram que ele pegou virose. Então, assim, eu acho que é muita coincidência. Eu não sei não se não é a galera inventando isso daí para não desvalorizar, entre aspas, o medalhão, né? Protegendo o medalhão aí. E o Fagner, que deve ficar no banco. O Luxemburgo tende a repetir a escalação. Amanhã eu vou trazer aí um esboço mais próximo possível da escalação que vai jogar contra o Argentino Júnior. Então, mas a tendência é que o Corinthians repita a escalação, até porque o Corinthians jogou muito bem, né? Jogou muito bem contra o Flamengo, foi realmente assim um jogo ímpar em relação ao que vinha acontecendo, né, em relação ao desempenho. E o Bruno Mendes, que entrou no lugar do Fagner, foi muito bem na lateral direita. Sabemos que perdemos aí saída, né? O Fagner, queira ou não, é o melhor assistente do Corinthians, né? Perdemos saída, mas o Mendes deu uma sustentação defensiva que o Corinthians não tinha. O Corinthians que está com uma proposta mais retraída, né, de realmente arrumar a cozinha. E eu acho isso válido porque o Corinthians está tomando muito gol. Né? Se for colocar a quantidade de gols que o Corinthians tomou nos últimos 10 jogos aí, meu irmão, é absurdo, assim, é coisa de 18 gols, é coisa absurda, assim. Então, eu acho até bacana o Corinthians dar um passinho para trás, e ainda mais como foi no jogo passado, dando um passinho para trás, mas não errando o passe no contra-ataque, né? Acertando os passes certinhos e criou várias chances contra o Flamengo, é isso que dizer que até criou mais chances que o próprio Flamengo, mesmo jogando fora de casa. Então, o Bruno Mendes, né, deve continuar como titular, e o Fagner, que agora, depois do Bruno Mendes fazer essa partidaça aí, né, foi colocado como um cara em dúvida por estar sentindo dores na coxa. Enfim, penso que tire suas próprias conclusões, né? Pense o que você quiser, né? Eu tenho a minha concepção em relação a isso. Comente aqui o que você achou, né, dessa análise, dessas notícias que eu trouxe aqui sobre o Corinthians, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like e vai Corinthians!